Olá! Voltamos aqui num outro cenário, que a gente está testando cenários. A gente queria hoje falar sobre uma coisa extremamente importante, que é a leitura. O hábito da leitura e o quanto isso influencia positivamente para as crianças. E queria trocar uma ideia com a Kelly, até para a gente aprender um pouco mais sobre o porquê isso impacta tão positivamente. Se você quiser começar falando assim para a gente por que que a gente precisa introduzir a leitura para as crianças, para os bebês. Por que que isso é tão importante? Então, um hábito ele é construído desde cedo. Então, o bebê é importante já começar a leitura com ele também, desde bebezinho, até desde a barriga. Se a mãe e o pai tiverem um hábito de leitura, é interessante ir contando histórias, né? Desde a gestação. E depois, ao nascimento, você também vai tendo esse hábito da leitura, introduzindo na rotina, né, do bebê, o hábito da leitura. Mas nós temos aí diferentes formas de contar histórias, né? A forma que tu conta história para um bebê não é a mesma que tu conta para uma criança de 2 anos e de 4, 5, 6, enfim. Então tu vai mudando a forma. A importância da leitura é o que se fala muito, mas parece que ainda muitas pessoas têm dúvida, né? Que é a questão de estimular a criatividade e a linguagem. Então, se tem um hábito de leitura desde bebê, vai ser muito positivo para quando essa criança começar a falar. Porque ela vai ter repertório, ela vai ter vocabulário e ela vai ter uma melhor capacidade de raciocínio, de pensar, de se expressar, vai ter mais facilidade de se expressar, de nomear as coisas, de compreender o entorno, o meio. E à medida que essa criança vai crescendo, é importante manter esse hábito, né? Porque às vezes acontece que enquanto é bebê, né, que tem que ficar mais com a criança, tu acaba lendo mais. Depois a criança cresce, ela vai aprendendo a brincar com outras coisas e às vezes o livro vai ficando um pouco de lado, né? Mas ainda é importante manter esse hábito e tentar aí, fazer com que dure até a adolescência e a vida adulta, né? E aí eu gosto sempre de relacionar com a gente, né? Com a nossa realidade de questão das meninas. Primeiro, que elas têm zero telas, né? Não têm contato com telas. E elas gostam muito de livros. E por que que elas gostam? Porque desde bebê a gente sempre contou história, sempre incentivou. E aí a gente também sempre deixou à disposição os livros, né, delas, que isso é importante. Porque quando é bebê, o adulto pega o livro e conta a história pro bebê, né? E aí tu conta de uma forma. Depois, mais à frente, eu explico qual a forma de ler a história. E depois, quando essa criança já consegue caminhar e já consegue ter acesso, é importante deixar os livros também a acesso da criança. Às vezes, alguns adultos têm medo do bebê pegar, rasgar, né? Mas isso aconteceu, acho que raríssimas vezes, Poucas né? vezes. Poucas vezes. Sim. Mas aí tu ensina que não é de rasgar, que é de ler. E se a criança já está acostumada com aquela forma de pegar o livro e de ler, ela não vai rasgar, porque ela sabe que é para ler, né? E a leitura não é só a leitura de ler as palavras, é de ler as imagens também. E aí, quando é bebê, a forma como o adulto vai ler a história não é lendo o que está escrito no livro. Você vai narrar o que tem no livro. Tem uma fazenda, por exemplo, tem os animais, tu nomeia os animais, nomeia a fazenda, as pessoas, aí você faz o som dos animais, você vai narrando tudo o que tem no livro. Depois a criança vai crescendo, você começa a ler algumas partes da história que está escrita e aí vai complementando com o que tem no livro, né, com as imagens. E isso é importante fazer porque a criança observe, né, e desenvolva esse olhar crítico, na verdade, de observar tudo que está no livro. E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai construindo essa noção da leitura e ela vai começar a criar histórias, né? Que é o que as meninas fazem. A gente lê a história para elas, depois elas vão lá, pegam o livro e elas criam as histórias. Isso é uma capacidade que está sendo desenvolvida por conta do hábito da leitura. É uma coisa que eu não sabia, né? Desse lance de
descrever as imagens. Sim. Isso é uma coisa que você que me ensinou. Sim. Eu simplesmente abri o livro e ia lendo as palavras. Mas faz muito sentido descrever as imagens quando você pensa até no próprio vocabulário que está sendo usado. Porque às vezes o livro, ele vem com vocabulário, ainda que seja um livro de bebê, ele vem com vocabulário às vezes mais rebuscado, um texto que não está chamando tanta atenção de um bebê. Mas se você descreve a imagem do seu jeito, você coloca uma linguagem mais simples e uma coisa que o bebê pode associar ali até o visual, né? Exato. Então, ai, olha aqui, esse coelhinho tá pulando, esse coelhinho agora ele foi brincar com os amiguinhos dele, né? E você vai criando ali uma história. Isso me ajudou até também a explorar mais um lado meu, que é a minha própria criatividade, né? Sim. Como mãe, assim. Não é todo dia que a gente tá com saco e paciência, gente. Não vamos também mentir e fingir que... Não, todo dia a gente vai inventar uma história incrível para o nosso filho. Às vezes eu tô muito cansada e o que eu consigo fazer é abrir um livro e ler o que está escrito. E tudo bem. Exatamente. Né? A criança está tendo ali um momento com o livro, um momento com você, que ela vai valorizar, é importante, que né? É um fator, assim, importantíssimo e quase principal do momento da leitura. Não exato. é só o livro que importa ali, só a história. É a questão da conexão que tu vai construir com a criança. Porque é um momento que o adulto largou tudo que estava fazendo e está dedicado a ler a história para a criança. Então, é um momento único ali, do momento... uma oportunidade. Eu digo que é uma oportunidade do adulto construir uma conexão com os filhos, com as crianças. Às vezes eu vou subir, é hora de subir para trabalhar, acabei de almoçar, e aí vem eles, mãe, lê esse livro para mim, eu não aguento, assim, porque realmente é uma coisa que eu não consigo falar não para ler livro, eu não consigo. Eu consigo dizer não para outras coisas, mas para isso eu fico, não, isso eu não posso negar, sabe? É importante para elas, né, estar junto e ler. E é importante para mim também, eu construir essa conexão. Sim. Uma outra coisa que eu também aprendi com a Kelly, que eu também não sabia, é como você lê para um bebê e como você lê para uma criança ali, no caso da idade delas, né, uns 2 anos, 2 anos e meio, até uns 3. O que atrai a criança na leitura e que elementos que você pode usar para captar a atenção da criança por mais tempo? Então, é muito construída essa questão de contar história, de pegar o livro e contar, deixar as crianças sentadinhas ouvindo, né? Mas isso não funciona para todas as idades. Por exemplo, agora elas estão com 2 anos, 2 anos e meio, né? Nessa idade, a história tem que incluir elas. De alguma forma que elas participem. Que elas possam mexer no livro, que elas possam, às vezes, se está usando algum material, né? Por exemplo, o avental com as histórias, em algum momento elas têm que participar daquilo. Elas têm que passar a mão, elas têm que manusear, elas têm que ter a oportunidade de, talvez, elas recontar a história. Então, isso da contação de história nessa faixa etária e até as crianças de 4 e 5 anos, é importante incluir eles na história, para que incentive e construa ainda mais essa capacidade de pensar e de recontar histórias. E aí, na creche, é muito comum, às vezes, a professora querer que as crianças de 2 anos ficam todas sentadas escutando. Mas isso não vai acontecer. Uma, que o tempo de concentração delas é mínimo, né? É muito curto. E segundo, que eles têm uma necessidade do movimento e de participar. Então, o momento da história também é um momento para incluir as crianças, que é de forma que elas participem. Não um momento que fica todo mundo quietinho ouvindo a história. Tem uma contadora de histórias que eu acompanho no Instagram, que ela foi professora lá na universidade que eu me formei, e eu acho muito legal o que ela fala, e eu nunca tinha parado para pensar também nisso. E às vezes, ser só uma história mesmo. Porque, às vezes, nós, enquanto professores, tem aquela mania de leu a história, qual a moral da história e faz um desenho da história. O que eu entender da história? Tá, tudo bem, é importante isso também para desenvolver, né, pensamento crítico e tudo mais. Mas a história pode ser leve também, né? E pode ser só mais uma história.
Então é importante que nós, enquanto adultos, a gente tenha essa consciência também, né? Sim. De não o tempo todo querer que a criança, às vezes uma criança maior já leia o livro, faz um desenho e o que entendeu? Não, tudo bem, momentos sim e momentos não também, vai ser só um livro, só uma história, né? É, cara, é impressionante. Quando a criança tem o hábito de leitura, ela pega qualquer coisa e quer ler, né? E eu tenho muita dificuldade de pegar um livro que não é um livro e contar uma história. Tem muita. E a Liz, ela tem muita mania de pegar qualquer coisa, tipo uma revista de supermercado. Mamãe, lê comigo. E aí você fica, o que eu vou ler isso aqui, cara? Tem um monte de produto. E de algum jeito, né, eu acabo, como eu falei, eu não nego leitura. Então eu me viro para ela conseguir ter uma experiência com aquele livro de supermercado. Porque me desafia e ela gosta, por alguma razão ela gosta, né? Ela quer interpretar aquilo ali com o meu olhar, eu acho, não sei. Na verdade é uma curiosidade, e aí tu me lembrou de um detalhe importante, da importância de oferecer diversos materiais de leitura. Não só o livro ali infantil, né? Mas o panfleto do supermercado. A gente nem oferece, acontece que a criança vê, ela simplesmente encontra o livro. Mas às vezes, talvez a atitude nossa, né, que comigo com ela, poderia ser, não, isso aí não é livro, isso tira. Isso aí não pode, Mas é importante deixar, assim, o panfleto que entrega, o panfleto do supermercado, uma revistinha lá de, sei lá do quê, jornal, revista. Nossa, é muito rico quando a criança tem essa diversidade de materiais, a gente já consegue ver agora, elas com 2 anos e meio, e aí não tá toda essa questão da leitura não vai refletir só que elas gostam de livros, não. Refletem na brincadeira, que elas sabem brincar, que elas têm criatividade para brincar. Reflete quando vocês vão sair para um lugar e elas se envolvem com qualquer coisa. Então, a questão da leitura não é só para criança enriquecer o vocabulário. Sim, também. Mas é todo um contexto que vai ser favorecido com isso também. A questão da... Por que, né, infelizmente, tem muitos adolescentes hoje que não têm um vocabulário, que não têm um repertório, que não conseguem escrever um texto, que não sabem ler, porque estão presos no celular, né? Não tem hábito de leitura construído e não teve esse contato com a leitura. E aí a criatividade é uma coisa que ela precisa ser estimulada, né? Ser abastecida. Então tem que ir depositando lá no pote da nossa criatividade coisas que são positivas, né? Sim. Resumão, né? Aumenta a criatividade, aumenta a conexão com o cuidador, né? Com a pessoa que está lendo o livro. Aumenta o vocabulário. Estimula a linguagem. E mais uma dica final aí para os pais que têm dificuldade com esse momento da leitura. Eu penso que não precisa, tu falou e eu fiquei com isso na cabeça, ter o medo de não saber ler da forma certa. Porque não existe uma forma certa de ler e de contar histórias. É simplesmente enxergar como um momento ali leve de você com a criança e usa também a sua criatividade, né? Do adulto usar a criatividade e ler da forma como ele, né, acha que o filho ali vai gostar. Usar vocabulário, um vocabulário que a criança utiliza, coisas da realidade, utilizar coisas da realidade. E aí, às vezes, não tem um livro, não tem uma diversidade de livros, pode contar a história com os brinquedos, com bonequinho, com boneca, com desenho. Então, essa questão da contação de história não precisa ser limitada ao livro. E eu também queria dar uma. O que eu costumo fazer até na hora de dormir e que eu percebi que gerou interesse, né? Eu conto a história da minha gravidez. Não tem foto, não tem figura, mas a gente está conversando e a criança fica ali esperando, né, pela história. E eu conto ali do meu jeito, aproveito para falar o quanto elas foram desejadas, o quanto eu fiquei feliz com a gravidez. Então é um momento legal para mim, eu consigo relembrar, né? A minha gravidez foi muito especial. E eu consigo transmitir de alguma forma para elas, né? Isso também. Nossa, tu falou, eu tinha esquecido de comentar. É muito importante contar a história da criança.
conta quando que ela nasceu, como que ela nasceu, né? O quanto ela foi desejada. E aí não precisa falar assim de uma linguagem muito complexa, né? Uma linguagem simples. E aí você não pode usar o álbum de fotos, mostrar a foto delas bebê. E aí tu vai contando. Isso aí é muito, muito importante. Álbum de fotos Álbum é de maravilhoso. fotos é muito importante para a construção da identidade dela. Bom, então acho que é isso. Tem muita coisa para falar sobre esse tópico. Eu sinto que ainda tá faltando alguma coisa, mas enfim, se a gente lembrar de algo mais pra frente, a gente faz uma parte 2. A gente faz um outro vídeo. Também, se vocês quiserem saber mais, deixa nos comentários aí que a gente responde. E é isso, obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa de positivo. Façam na casa de vocês, estimulem a leitura das crianças de vocês, é maravilhoso. Só tem vantagens, como vocês viram. E quem gostou desse conteúdo, compartilha com outros pais, outras mães. Se inscreve no nosso canal. Curte o vídeo. Curte o vídeo, por favor. Dá aquela moral pra gente. E até o próximo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.